Olá, turma. Meu nome é Aelton Braga e eu vou apresentar o trabalho sobre democracia deliberativa. Meu grupo é responsável pelo tema de O Problema da Tomada de Decisão numa Democracia, por Caio Lucas, Caroline Veiga, Sérgio Pureza e Maíra Letícia, e eu, Aelton Braga. Bom, eu fiquei responsável pelo texto de Deliberação e Mais o Quê, de Horan Grace, o último capítulo do livro em que fala sobre deliberação e mais o quê. Horan Grace elenca 14 coisas, não necessariamente totalmente deliberativas. Bom, e basicamente a deliberação foi um termo de uma democracia usada por Habermas, um sociólogo alemão que utilizou a democracia deliberativa como um ideário de democracia, que fica entre a democracia republicana e a democracia liberalista. Bom, e a democracia deliberativa, ela é basicamente formada por fóruns civis. E o objetivo dela é trazer a sociedade civil para participar efetivamente da política, da vida política, da tomada de decisões políticas. Bom, e a deliberação, como ela é formada por fóruns, então ela reúne várias pessoas de vários segmentos sociais, né, para debaterem sobre questões políticas, sobre políticas públicas. E aí, exemplo disso, isso daqui também ocorre no Brasil, né? Com o Plano Nacional de Saúde, que ocorre de 4 em 4 anos, a Conferência Nacional de Saúde, que reúne vários segmentos da sociedade brasileira para debaterem e estabelecerem as diretrizes do próximo governo que vai estabelecer vai utilizar desse plano nacional por 4 anos, o governo federal no caso. Bom, e a democracia deliberativa, a gente tem que entender que aqui no Brasil nós não temos só um tipo de democracia, né? Daí o problema da tomada de decisões numa democracia, né? Porque nós somos as três. Somos a democracia liberalista, a democracia republicana e a democracia deliberativa. Porque não tem como a gente ser uma democracia deliberativa de fato, como institui o Habermas, como uma democracia ideal. Porque nós escolhemos nossos candidatos, muitas pessoas escolhem os candidatos por razões não deliberativas, por exemplo. Eu vou escolher candidato X porque ele é de tal religião. Eu vou escolher candidato Y porque ele é do meu sindicato. Vou escolher candidato A, B e C porque eles têm uma história de vida parecida com a minha, com uma história de vida que eu me inspiro. Bom, e por essas razões, não tem como a gente chegar numa política totalmente deliberativa aqui no Brasil, né? E especificamente falando aqui do nosso país. Bom, e é basicamente isso, a democracia deliberativa. Ela leva a sociedade civil para participar diretamente da tomada de decisões políticas. E no livro ele explica muito bem isso, fala não só de Habermas, mas também como de Thompson e também de Dienne, que são professores de universidades lá nos Estados Unidos, também que falam sobre a democracia deliberativa, o que é falado, mencionado no livro. Bom, e eu espero ter explicado de forma concisa o que é democracia deliberativa. Olá, turma. Meu nome é Caio Lucas e eu fiquei responsável pelo texto do Desentendimento de Jacques Rancière. Pois bem, com a queda dos regimes totalitários e o surgimento dos ideais iluministas, proclamou-se uma vitória democrática, certo? Pois foi entendido que este regime, além de ser político, seria um sistema de instituições que materializariam essa soberania popular, provando que seria um regime justo e eficaz. Só que, a partir disso, vai resultar uma legitimação forçada do regime democrático, dando a ideia de que ele garante, em um mesmo movimento, políticas de justiça e de otimização de ganhos para todos. Então, mas será que realmente a democracia promove essa política de justiça e essa otimização de ganho para todos, ou é apenas para um grupo seleto de pessoas? Pois bem, em um desentendimento, Jacques Rancière ele vai dizer que a sociedade democrática ela é formada por grupo de pessoas que dominam os espaços públicos. Esses grupos principais é um povo de um tipo particular, que não é definível por propriedades do tipo étnico, que não se identifica a uma parte sociologicamente determinável de uma população, nem a soma dos grupos que constituem essa população.
Então, como podemos ver na democracia grega, ao qual apenas alguns cidadãos eram estabelecidos para determinar os rumos administrativos, determinar os rumos políticos da sociedade, da polis. Rancière vai dizer que a maioria da população é destituída desses espaços públicos. Ele vai chamá-los, essas pessoas que são destituídas, de os sem parcela. Dessa maneira, Rancière vai conceituar a democracia como sendo a busca pela igualdade entre esses grupos excluídos, e quando estes começam a reivindicar o seu poder de fala, e fundamentalmente quando eles começam a ir contra o consenso existente na sociedade. Vale ressaltar que o consenso seria a hegemonia desses principais grupos na sociedade. E o descenso acontece quando os grupos excluídos querem o seu espaço, querem questionar a hegemonia e querem enfrentar a polícia. Nesse sentido, a polícia não assume um caráter de força de segurança, mas de instituições dos mais diversos tipos que são usadas para delimitar, ou seja, são usadas para manter o ordenamento social e que não haja nenhum dissenso ou que não há nenhuma pessoa vá em contrariedade a essa ordem estabelecida. Portanto, a democracia para Rancière vai funcionar quando ocorrer o desentendimento, quando essas vozes vão em oposição ao discurso vigente e se fazem mais presentes, e assim conseguem mudar uma sociedade e tornar ela mais justa e mais igualitária, de tal modo que a democracia seja movida pelo dissenso e, e tornar-se a democracia o regime que de fato ela deve ser. Então, cabe a gente analisar se na democracia brasileira está-se realmente vivendo uma democracia ou se está mesmo vivendo um consenso. Bom, turma, eu vou falar sobre a obra do professor Jairo Nicolau, que é cientista político e especialista em sistema eleitoral. Na sua obra Representante de Quem? Os Descaminhos de seu voto da urna à Câmara dos Deputados, em especial no capítulo 6, ele inicia contextualizando o debate a ser instaurado. No item 1, fala sobre a Assembleia Constituinte de 1988 e como adotou-se a manutenção do presidencialismo, bicameralismo, federalismo, representação proporcional em vigor desde 1946 e o voto obrigatório, trazendo poucas inovações, como a regra de 2 turnos para a escolha do chefe do executivo e o voto facultativo para aqueles que são maiores de 16 e menores de 18 anos. Na sequência, no item 2, nós podemos ressaltar a reforma política. Em questão, ganhou muito mais força a partir do plebiscito de abril de 1993, quando a população pôde optar pela forma de governo entre república ou monarquia, ou ainda o regime de governo presidencialista ou parlamentarista, o que trouxe perguntas tais como introduzir um novo sistema de governo com esses partidos, ou ainda como eleger o primeiro-ministro numa Câmara escolhida segundo um sistema eleitoral tão personalizado. Tal debate trouxe outros questionamentos sobre como há propostas de mudança para o nosso sistema proporcional de lista aberta, apresentando alternativas como o voto majoritário distrital, ou ainda mudanças no sistema de listagens, como a lista fechada e a lista flexível. E já naquela época se percebeu uma grande fragmentação política, já que partidos, ainda sem uma permissão definitiva de funcionamento, podiam concorrer para as eleições, como é o caso do Partido da Reconstrução Nacional, que em 1989 elegeu o então presidente Fernando Collor de Mello. Para isso, houve algumas propostas de solução, trazidas, por exemplo, pela nova lei dos partidos políticos, que trouxe a coleta de assinaturas no quantitativo equivalente de 0,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, ou ainda uma proposta de adoção de cláusulas de desempenho, onde os partidos que obtivessem no mínimo 5% dos votos para a Câmara dos Deputados teriam acesso aos recursos do fundo partidário e o tempo de propaganda de rádio e TV.
o que foi considerado inconstitucional pelo STF, pois afetaria a representatividade de grupos políticos menores, ou ainda a correção de certas distorções, como, por exemplo, a proibição de coligação nas eleições proporcionais, o que muda a configuração das cadeiras na hora de escolher os representantes do Legislativo. O que, na prática, após 2 décadas, fez com que legisladores e juristas promovessem uma profunda mudança nas regras eleitorais e na legislação partidária durante o período. Mas essa mudança não é considerada, por muitos, uma reforma política. O que nos leva ao item seguinte, o item 3, que são os 3 ciclos do debate sobre o sistema eleitoral. Tendo o primeiro ciclo, que vai da redemocratização até o final dos anos 90, e tem como proposta principal o sistema distrital misto, que prega que uma parte dos deputados seria eleita pelo voto distrital e a outra parte pelo voto proporcional de lista fechada, o que traz alguns questionamentos, como, por exemplo, quantas cadeiras seriam ocupadas pelos eleitos no sistema de lista, ou se o sistema seria adotado nas disputas para as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Como tais perguntas não tiveram uma resposta convincente, essa proposta do primeiro ciclo foi frustrada, o que nos leva ao segundo ciclo, que vai de 2013 até 2011, e tem um contexto político conturbado, já que uma série de corrupções fragilizava a credibilidade dos políticos, e tem como uma proposta a manutenção do sistema de representação proporcional, mas trazendo uma certa solução para os problemas da época, que era exatamente promover um projeto de financiamento exclusivamente voltado com fundos públicos. Só que para que isso pudesse acontecer, é necessário que nós abandonássemos o sistema de lista aberta e adotássemos um sistema de lista fechada, o que levou muitos deputados que não pertenciam à elite parlamentar da época temer a incerteza do novo sistema eleitoral, o que, mais uma vez, terminou sem sucesso e nos levou ao terceiro ciclo, que vai de 2011 até os tempos atuais, onde a proposta do sistema majoritário conhecida como Distritão ganhou força e foi defendida pelo então presidente Michel Temer. O que é fato é que os estudiosos chamam essa proposta de voto único e não transferível, ou seja, a proposta vai para o candidato e ela não fica sendo distribuída dentro dos partidos. Tal sistema foi utilizado na Europa no século XIX e no Japão até 1994, quando foi substituído por um sistema misto. Mas, em 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, o então Eduardo Cunha, sem um projeto guia e de maneira confusa, conduziu a proposta ao fracasso. O que nos leva ao nosso último item, que faz uma reflexão de que nos últimos 10 anos desse período, 5 propostas diferentes foram votadas pelo plenário da Câmara dos Deputados e todas fracassaram. O que nos faz questionar sobre o porquê é tão difícil promover uma reforma satisfatória. Talvez a resposta seja mais simples e nós possamos verificar isso pelo mundo. Os representantes de todo o mundo resistem a mudar as regras pelas quais foram eleitos, o que nos leva a uma condição inicial que tem 2 aspectos a serem abordados. O primeiro deles é um diagnóstico claro sobre o que os políticos questionam sobre as propostas, o que ganhamos ou perdemos em cada uma delas. E a segunda é uma própria mobilização sobre o tema em si. Poucos deputados da elite política se especializam sobre o tema, e a grande maioria dos vereadores, deputados estaduais e deputados federais em geral não demonstra nenhum interesse em discutir o tema. E ainda mais o fato de que nenhum dos partidos brasileiros apresentam uma proposta detalhada de reforma do sistema eleitoral. Bem, pessoal, essa é a parte que eu tinha a falar sobre o capítulo 6, e na sequência nós temos a Caroline falando sobre o capítulo 7 da obra do professor Jair. Boa noite, turma. Meu nome é Caroline Veiga e eu vou dar continuidade ao livro de Jair Nicolau, falando sobre o capítulo 7, que seria sobre uma reforma na legislação eleitoral e partidária do Brasil. Bom, o autor já inicia o capítulo falando sobre questões que são importantes em qualquer democracia ao redor do mundo. E quais seriam elas? Seria como evitar o declínio do comparecimento às urnas,
como regular a influência do dinheiro em campanhas eleitorais, e qual seria o melhor formato para garantir que grupos emergentes obtivessem sim a garantia da representação política. E ele tem 3 propostas para uma reforma eleitoral no Brasil. E essas propostas são guiadas por 3 objetivos, que seria o primeiro, a redução da hiperfragmentação partidária, o segundo seria a correção de efeitos negativos do sistema eleitoral, e o terceiro, o fortalecimento de partidos políticos. E as sugestões que ele vai dar vão depender da possível exceção da cláusula de barreira nacional para serem aprovadas. Bom, e essas propostas são basicamente sobre a proibição de coligações, uma cláusula de barreira nacional com patamar de pelo menos 1,5% e a correção do número de cadeiras de cada estado na Câmara dos Deputados. Bom, qual é o sistema eleitoral implementado no Brasil? O sistema eleitoral implementado no Brasil seria o da representação proporcional com a lista aberta. Só que esse sistema tem uma crítica que seria sobre ele influenciar demais na competição entre os deputados do mesmo partido. E isso seria muito maléfico para as nossas eleições. E ao concordar com esse sistema, a gente está concordando com o princípio dele de que o propósito da eleição é garantir que as cadeiras sejam distribuídas em proporção aos votos recebidos pelo partido. Adentrando nas sugestões feitas pelo autor, a gente vai analisar um pouquinho sobre o fim das coligações e também sobre a cláusula de barreira nacional. A regra da coligação ela contribui para a fragmentação partidária, que é justamente o que o autor ele quer eliminar, né? Ele quer resolver. E essas coligações elas vão violar o princípio proporcional ao gerar resultados discrepantes, ao comparar a quantidade de votos e a quantidade de cadeiras que o partido vai ter. E qual seria a sugestão que ele tem para não criar uma nova distorção, né? Seria que o veto das coligações devem ser acompanhados da permissão para os partidos que não atingiram o quociente possam disputar as cadeiras de sobra. Ou seja, os partidos que não atingiram o quociente mínimo, né, que seria o de 1,5%, eles possam disputar, sim, as cadeiras que sobraram. Além disso, sobre a introdução de uma cláusula de barreira nacional, ele acredita que justamente esse patamar de 1,5% vai produzir bons resultados para reduzir essa fragmentação existente no nosso sistema eleitoral. E qual seria a nova fórmula de escolha de deputados na lista? Ele faz aqui 2 críticas sobre esse sistema de lista aberta. E o primeiro seria que ela confere um peso excessivo aos candidatos devido aos partidos dele. E o segundo seria sobre a incapacidade de garantir que todas as regiões tenham seus representantes no legislativo. Por que isso? Porque às vezes uma cidade grande ela reparte muito seus votos e não consegue eleger um candidato. E enquanto uma cidade pequena, por ela ter menos candidatos, ela vai concentrar seus votos nesse candidato, assim conseguindo eleger mais do que uma cidade grande, talvez. E no Brasil, para um partido existir, ele deve estar previamente registrado no TSE. Então, em resumo, o que foi abordado nesse capítulo seria basicamente sugestões para uma reforma eleitoral no Brasil. E seria o fim das coligações, a possibilidade de que os partidos que não conseguiram chegar numa quantidade mínima de votos disputassem sim as cadeiras que sobraram. Além disso, também seria a cláusula de barreira nacional de 1,5%, e também seria a correção das bancadas dos estados da Câmara dos Deputados após a realização de cada censo demográfico. Finalizando, a gente tem a correção das bancadas dos estados da Câmara e dos Deputados. O que seria isso? Após fazer um censo,
vai constatar quem realmente mora naquele estado. Se essa pessoa não morar nesse estado, esses votos vão ser redistribuídos de acordo com a densidade demográfica.